aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Glória a Deus, aleluia. Nesta noite vamos falar sobre o seguinte tema: guardem os mandamentos. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus no Pentateuco, segundo escreveu Moisés, capítulo 5, Deuteronômio, capítulo 5. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. E as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mes deu. E sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, e vendo o monte ardente em fogo, vos achegaste a mim, todos os cabeças das vossas tribos, e os vossos anciãos, e dissestes: eis aqui o Senhor, nosso Deus, nos fez ver a glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e que o homem fica vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois esse grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor, nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que ouviu a voz do Deus vivente, falando no meio do fogo como nós, e ficou vivo? Chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor, nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o faremos. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: eu ouvi a voz das palavras deste povo, que disseram: em tudo falaram eles bem. Quem dera... Aqui Deus falando, viu? Aqui o Senhor falando para Moisés. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Só segundo? Não. Só terça? Não. Só quarta, quinta, sexta ou sábado ou domingo? Não. Todos os dias. Todos os dias. Versículo 29. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos. Só um? Não, todos. Todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhe fossem a eles e aos seus filhos para sempre. Para sempre. Aí versículo 30 ele fala: vai, diz-lhes, tornai-vos as vossas tendas, porém tu está aqui comigo, para que eu a ti te diga todos os mandamentos, e estatutos e juízos que tu lhes há de ensinar, que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não declinareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Aqui Deus já está alertando eles acerca da conquista da terra de Canaã, né? Acerca da conquista da terra de Canaã. Guardem os mandamentos todos os dias. Todos os dias. Quem disse aqui foi o Senhor, versículo 29. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, não para... Os mandamentos não foram criados, não para não faça isso, não faça isso, faça isso sim, não faça isso não, faça isso sim, não faça isso não. Foi com esse objetivo, foi para quê? Foi para que eles lhes fosse bem todos os dias, e a eles e a seus filhos para sempre, né? Então,
vamos relembrar os mandamentos. Só voltar um pouquinho, né? No início aqui no capítulo 5, aqui já é a repetição, aqui já é a repetição dos mandamentos, né? Êxodo 20, se não me falha a memória, tem lá a primeira vez, né, que o Senhor falou com Moisés e deu os mandamentos, e quando ele desce dali, que ele vê eles fazendo um bezerro de ouro, ele quebra aquelas tábuas ali. Então aqui já é a segunda vez que o Senhor está dando para Moisés, né, os mandamentos. Então por isso que aqui tem um título assim, Deuteronômio capítulo 5 fala a repetição dos 10 mandamentos. Isso aqui não é nem o... Posso dizer que não é nem a metade da metade de todos os mandamentos, porque toda a Torá Moshe, né, que é a lei de Moisés, a lei significa a lei de Moisés do hebraico para o português, toda a lei de Moisés são 613 mandamentos. 613 mandamentos. Esses mandamentos são divididos em duas partes. Os mandamentos positivos e os mandamentos negativos. Mas como assim? 248 dos 613 são positivos, no sentido de faça, obedeça, cumpra, e 365 são negativos, né? No sentido de não faça isso é proibido, não faça, não mate, não adulterarás. Então são negativos nesse sentido, não que são, nossa, é uma coisa ruim, não. Negativo no sentido de falar nesse ponto, né, de proibir, de negar, de não poder fazer, tipo, não adulterarás, não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. São apenas alguns que eu estou citando só para que você possa entender. Amém? Amém. Então aqui no capítulo 5 começa assim, a repetição dos 10 mandamentos. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: ouve, ó Israel, os estatutos e juízo que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-ei e guardá-los-eis para os cumprir. Os mandamentos não foi feito... tem os mandamentos, olha que bonitinho. Os mandamentos foram feitos para serem cumpridos. Cumpridos. Guardem os mandamentos. E aprendê-los-eis e guardá-los-eis para os cumprir. Ponto final. O Senhor nosso Deus fez conosco concerto em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor este concerto, senão conosco. Todos os que hoje aqui estamos vivos, face a face o Senhor falou conosco no monte do meio do fogo. Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temeste o fogo e não subiste ao monte, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Então a gente fala sobre as imagens de escultura hoje em dia, as pessoas pensam que é religiosidade. Deus, ele deu uma ordem aqui para nem sequer fazer. Mas eu não adoro imagem de escultura. Eu não adoro aquela imagem, eu só tenho aquela imagem. Mas Deus deu uma ordem aqui desde tempos atrás de nem sequer fazer, meu amigo. Não é nem para fazer. Imagina ter uma coisa dessa. Amém? Então, não façais. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvar. Aí vem a segunda parte. A primeira parte é não fazer, a segunda parte é não se encurvar. Aí vem a parte da idolatria, né? Não se curvar a outros deuses. Aí, mas eu não adoro a imagem, mas você tem a imagem. Isso já é o erro, porque Deus, ele deu a ordem para não fazer. Não fazer, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, não servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade sobre os pais, sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração
daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás para ti o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia do sábado. Aí aqui vem aquela questão. Irmão, não é para fazer nada no sábado. Isso aqui é no Velho Testamento, não guardar o sábado. Jesus fala acerca disso aqui no Novo Testamento. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Então essa questão aqui, Jesus fala acerca disso daqui. Então, Jesus fala no Novo Testamento acerca do sábado, né? Antes era proibido, era um mandamento, né? Guardar o sábado, né? Guardar o sábado segundo as leis de Moisés. Então Jesus ele fala que o sábado ele foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então Jesus fala no Novo Testamento que é lícito sim fazer bem aos sábados, né? Ajudar o próximo ao sábado. Quando os fariseus e saduceus questionam ele, é lícito fazer bem ao sábado? E Jesus fala, explica sobre isso com mais tranquilidade. Vai estar lá falando nos Santos Evangelhos, né? O Santo Evangelho, segundo escreveu Mateus. Amém? Amém. Glória a Deus. Versículo 16. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, e não adulterarás, e não furtarás, e não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Nem coisa alguma. Oh, que caneta bonitinha, né, irmão? Nem coisa alguma. Nem coisa alguma. Amém? Amém. Então, aqui são a repetição dos 10 mandamentos, segundo escreveu Moisés. A questão do sábado só para que os irmãos em casa fiquem esclarecidos. Nossa, não é para fazer nada no sábado, né? As pessoas que já são, eu posso dizer que pessoas velhas na fé, muitas pessoas já sabem acerca do que Jesus falou do sábado, mas temos que entender que temos irmãos em casa também que são novos convertidos, assim também como tem aquelas pessoas que não conhecem a palavra e acabam se confundindo, né, acerca de nossa, eu não tenho que fazer nada no sábado. Então vamos ver o que Jesus falou no Novo Testamento, conforme escreveu Mateus, Santo Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 12, que fala que Jesus é o Senhor do sábado. Jesus fala, aqui tem falando assim: naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito num sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenariam os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Então tem inúmeras passagens que os fariseus e os saduceus eles batem de frente com Jesus
onde Jesus, acerca do sábado, né, que Jesus ele curava nos sábados, operava sinais e maravilhas nos sábados, ele expulsava demônios, curava enfermos, os coxos andavam, os cegos viam, os surdos ouviam, né? Então os fariseus e os saduceus batiam muito de frente acerca disso, por conta que Jesus ele fazia isso aos sábados. Então essa aqui é apenas uma das passagens que fala que Jesus ele é o Senhor do sábado. É lícito sim fazer bem no sábado. Me vem à memória agora aquela passagem que ele fala o exemplo das ovelhas. Então eles sempre tentavam querer pegar Jesus, por conta que Jesus ele fazia, né, curas, milagres e maravilhas. Vejamos outro exemplo que fala em Mateus, capítulo 12, versículo 11, a cura do homem que tinha uma das mãos mirrada. E fala o seguinte, o versículo 9, e partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo, é lícito curar nos sábados? Então eles batiam muito em cima disso. Ah, mas é sábado. Ah, mas é sábado. Ah, mas é sábado. Não pode, não pode, não pode. Então eles iam muito, muito nisso. Então, Jesus fala o seguinte, versículo 11. Qual dentre vós será que o homem que tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem, estende a tua mão. E ele a estendeu. Ó, ele a estendeu. E ele a estendeu. E ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Ó, tô toda arrupiada aqui. Então veio um manazinho bem fresquinho agora. Isso é religiosidade, irmão. Isso é religiosidade. Isso assim, olha a cabeça desse pessoal. Olha, você não pode fazer bem. Ó, esse camarada aí tá com as mãos, tá com a mão mirrada, mas você não pode fazer isso porque é sábado. Então, eles... Posso falar que ele guardavam umas coisas assim e outras não. O que eles estão falando aqui que eles vão fazer? Matar? Aí quer dizer que não pode fazer bem nos sábados e pode matar? Você não pegou ainda não? Pegou ainda não? Pois pega agora. Ó. Versículo 14. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele. Olha aí as facções aí no tempo de Jesus. Facção dos fariseus, viu? E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Ponto final, irmão. Pegue a sua Bíblia, você vai ver isso. Matarem. E a gente viu anteriormente o quê? Por que eu botei na ordem aqui no esboço? Da gente ver os mandamentos. Lá nos mandamentos tem o quê? Não matar, não adulterará, não cobiçar a mulher do próximo. Tem ou não tem não matar lá? Veja lá, volte um pouquinho o vídeo e você vai ver. Tem não matar. Olha isso. Olha que doideira aí um negócio desse. Para eles não podiam fazer bem porque era sábado, mas eles podiam matar uma pessoa. Olha que negócio, né? Olha que coisa. E isso aqui a gente vai ver, ó, inúmeras passagens acontecendo isso. Eles querendo acusar Jesus por qualquer coisa. Tem aquela parte que ele chega lá com uma moeda. É lícito pagar os impostos a César, e Jesus pega, me dê aqui uma moeda. Me dê aqui uma moeda. Por que vocês querem me tentar? Me dê aqui. De quem é o rosto que tem nessa moeda? E eles respondem, né? É de César. Então, meu filho, dai a César o que é de César. Então, em inúmeras passagens, eles tentam pegar Jesus por conta que é no sábado, por conta que Jesus está operando maravilhas, porque Jesus está tendo um número maior de pessoas. As pessoas não estão indo mais lá para o sumo sacerdote, que estavam interessados só em dinheiro. Infelizmente vemos hoje em dia muitas igrejas que os pastores estão interessados só nos dízimos e nas ofertas, e as ovelhas estão lá fora, estão lá no campo, morrendo de fome, morrendo de sede, morrendo de frio. Estou falando no sentido espiritual e físico também. Quantas almas não estão morrendo lá fora e as igrejas estão aprisionadas dentro dos templos? Dentro do templo, as igrejas somos nós. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Vamos acordar, vamos despertar e vamos guardar
os mandamentos, plural, é os mandamentos. Olha aqui que exemplo, isso aqui não estava nem no esposo, veio agora o maná fresquinho do céu, manazinho fresquinho do céu agora. Para eles não podia fazer bem nos sábados, não poderia curar nos sábados, não poderia expulsar demônios nos sábados, não poderia anunciar a palavra de Deus, as coisas grandiosas que o Senhor preparou para aqueles que Ele ama nos sábados, mas podia matar. Não faz sentido, olha um negócio desse. Então guardem os mandamentos, plural, não vai fazer que nem os fariseus. Para eles não podia fazer bem nos sábados, mas podia matar. Olha que podia fazer bem nos sábados, mas podia matar. Então, guardem os mandamentos, plural. Amém? Amém. Jesus, ele resumiu, ou melhor, ele deixou bem claro que de todas os 613 mandamentos, de todas as 613 leis que Moisés escreveu, nenhuma das 613 é maior do que as duas que ele falou. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Vamos ver, acompanhe em casa, pegue a sua Bíblia. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 29. O título aqui na minha Bíblia tem assim: o primeiro de todos os mandamentos. De todos, plural. Se na sua tiver singular, está errado. É plural, mandamentos. Todos os mandamentos são 613, segundo escreveu Moisés. 613. Então vamos lá. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não existe senhora. Não estou te tratando mal, não estou te tratando com desrespeito, mas não existe senhora. Na Bíblia não. Só existe um único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pegue a sua Bíblia, Marcos capítulo 12, versículo 29. Amém? Ouve, Israel, o Senhor. Não é a senhora, é ouvir o Senhor. Nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Qual o primeiro mandamento? Amarás o Senhor. Amarás o Senhor. Não existe amarás a Senhora, a Santa Maria Mãe de Deus, sim. Irmãos, Santa Maria Mãe de Deus, sim. Santa Maria Mãe de Deus. Santa Maria Mãe de Deus, Filho, sim. Santo Bruno, Santa Natália. Somos santos. A gente já falou a respeito de santidade. O que é uma pessoa santa? É uma pessoa separada. Você é santo? Santo Bruno, Santa Natália, sim. O que é uma pessoa santa? É uma pessoa que é separada, uma pessoa que é separada, que vive em santidade para o Senhor. Somos santos, santos homens e santas mulheres de Deus. A palavra de Deus, se você for meditar no Velho Testamento, Deus ele fala o seguinte: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Novo Testamento, sem santidade é impossível ver a Deus. Sem santidade é impossível ver Deus. Sem santidade não veremos a Deus. Sem santidade não veremos o Senhor. Então, eu sou santo. Santo Bruno, Santa Natália, Santa Maria, sim, mãe de Jesus, ela foi sim uma santa mulher de Deus, obediente, serva fiel e obediente ao Senhor Jesus. Amém? Então, o primeiro mandamento é: amarás o Senhor de todo o teu coração, todo o teu coração, toda a tua alma e de todas as tuas forças. Todo o teu coração, todo o teu coração, todo o teu coração, toda a tua alma e todas as tuas forças. E o segundo semelhante a este é amar o teu próximo como a ti mesmo. É como a ti mesmo. Como é isso, a ti mesmo? Pensa o seguinte: a gente vê inúmeras pessoas dando aquilo que elas não querem mais ou que não servem mais para elas. Por exemplo, uma blusa dessa
tá rasgada, ela não serve para mim. Então eu entendo que se ela não serve para mim, ela não serve para o meu próximo. Eu estou dando apenas um exemplo, né? Para mim, ela não serve para o meu próximo. Se ela não serve para mim, ela não serve para o meu próximo. Essa caneta aqui estourou, eu vou dar para o meu próximo. Então, se ela não serve para mim, ela não serve para o meu próximo. Como é que eu me sentiria recebendo uma caneta que não serve? Uma caneta estourada. Um exemplo. Irmão, eu vou te dar essa Bíblia. A Bíblia já está toda rasgada, está toda riscada, está toda marcada, está toda velha, não dá para ler, as páginas estão desgastadas. Irmão, tome uma Bíblia para você, mas não serve, não está servindo nem para mim. Então, isso é amar o teu próximo como a ti mesmo. Você dá para alguém aquilo que serve para você. Por exemplo, essa Bíblia aqui foi Deus que me deu. Tem um carinho muito especial por aqui. Algumas páginas que está até bem marcadinha, né? Já é algumas vezes que eu faço menção disso, que a gente pinta mesmo a Bíblia, marca as partes, né, que nos chamam a atenção para meditarmos, para fazermos a meditação. Então, essa Bíblia aqui, ela serve para mim? Sim, eu estou fazendo a leitura dela. Então, ela serve para o meu próximo? Sim, serve sim. Amém? Então, esse é apenas um exemplo. Então, e quem é o meu próximo para a gente ficar com isso mesmo e aprender de vez? Vamos ver o que diz em Lucas, capítulo 10, versículo 29. Versículo 29 fala o seguinte: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Ele fingiu que nem viu. O sacerdote, ele fingiu que nem viu. Não conheço, sei nem quem é, tô nem aí. É o problema de muitas pessoas hoje em dia. Não sei nem quem é. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo, fingiu que nem viu, né? Não conheço, deixou lá. E de igual modo também, um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo também. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Olha só, um samaritano se moveu de íntima compaixão. Ele conhecia aquela pessoa? Não, mas ele se sentiu por aquela pessoa, ele sentiu de ajudar. Então ele ajudou o seu próximo. Ele não conhecia, ele não gostava, eu posso dizer que não era alguém que ele tinha que ter obrigação, assim, né? Segundo o ser humano, tipo um filho, uma pessoa próxima. Não era uma pessoa desconhecida, e ele se sentiu de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Pois qual desses 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Qual dos 3 que lhe parece? O samaritano. Os outros 2 passaram, fingiram: não sei nem quem é, me deixa aí. Passou direto. E o samaritano parou, se viu de íntima compaixão e o ajudou, né? O ajudou. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Vai e faz da mesma maneira. Então, amados e queridos irmãos, vamos ler mais a palavra do Senhor, vamos meditar na palavra do Senhor. Mas eu não entendo, mas é assim. Você não tem como aprender a Bíblia inteira de Gênesis e Apocalipse em um dia, de um dia para o outro, em uma semana, em um mês. É uma coisa que você tem que ter uma consagração diária, você tem que fazer isso diariamente. Isso não pode ser para você como que uma obrigação, e sim um hábito já. A gente já temos o hábito de acordar e fazer a leitura da palavra, anoitecer, fazer o culto para honra e glória do Senhor. E tem muitas e muitas e muitas coisas que a gente ainda está aprendendo, e vamos crescer na graça e no conhecimento, isso diariamente. É uma coisa que temos que buscar
todos os dias, todos os dias. Não, eu não entendi isso e já desanima. Não é assim, né? Não é assim. Deus ele fala com Josué, se não me falha a memória, medita nas minhas leis de dia e de noite. Então a gente tem que meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. E muitas das vezes ainda é pouco. Quantas e quantas vezes a gente não faz a leitura, né? E não entende. E a gente ora, Senhor, tem misericórdia de nós, não entendemos. Então a gente marca ali, depois vai pesquisar, vai ver, ler, reler. Às vezes a gente vai novamente na leitura atual para poder entender melhor. E tem coisas que quando a gente vai ler na leitura atual a gente já entende. Então tem palavras ali que a gente não entende, a gente vai separando para poder entender melhor aquela frase ali. Então é assim, não vai querer começar já lendo, nossa, eu leio 5, 10, 20, 30 capítulos por dia. E aí, entende tudo? Eu acredito que não, né? Então não é a quantidade de livros que você vai ler todos os dias, e sim o conteúdo maior que você vai conseguir ler e entender, né? Então o Espírito Santo ele colocou no nosso coração, né? Uma consagração diária, né? Que até que eu passei para minha esposa ela tinha uma dificuldade de fazer a consagração, e Deus ele colocou no nosso coração, a gente vinha orando, pedindo sabedoria e a direção, e o Espírito Santo falou conosco e disse o seguinte: façam uma consagração de 5 capítulos por dia. Pronto. Então é pouco para alguns, mas tem gente que não lê nem um versículo por dia. Estou falando uma coisa de todos os dias. Então muitas coisas que a gente já terminou todo o Testamento, estamos terminando o Velho. Então o Espírito Santo pegou, mandou a gente voltar a reler novamente o Novo Testamento, só que dessa vez é em consagração. E tem muitas coisas, né? Muitas das coisas que a gente passa e exige assim, nossa, eu já reli isso aqui e agora que veio o entendimento. Então é assim, irmão, mas eu já li a Bíblia completa não sei quantas vezes. Todas as vezes que você for ler, antes de ler, passar a orientação do Espírito Santo, que ele é o melhor professor que existe. Ele é o melhor professor que existe, o consolador amigo. Então muitas e muitas coisas quando a gente já terminou, e quando vai reler, eu aprendo uma coisa e passo para ela aprende uma coisa e passa para mim. É assim, irmão, ninguém é melhor que ninguém, um vai aprendendo com o outro até a volta de Jesus. É claro que não podemos também nos omitir, né? Deus ele deu a ordem de meditar na lei de dia e de noite. Então temos aqui, Senhor, a gente estava lendo Jeremias, né? Acho que foi antes de ontem que a gente leu e não entendeu nada, né? E temos que se humilhar para Deus, irmão. Senhor, a gente acabou de ler isso aqui, não entendi nada. Deus ele sabe, irmão. Deus ele sabe se você entendeu, se você não entendeu. Ele sabe do seu coração, sabe dos seus pensamentos. Então você tem que se humilhar, reconhecer. Senhor, tem misericórdia de mim. Não foi o que a gente fez. Terminou a leitura, a gente foi orar. Senhor, tem misericórdia de nós. A gente acabou de ler isso aqui, não entendemos nada. Não sabe o que é nada? Nada. Aconteceu. Claro, irmão. Claro que acontece. Somos seres humanos, não somos um computador para decorar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não. Somos falhos, somos fracos, somos pecadores. Esse corpo aqui só vai receber um novo corpo quando Jesus voltar. Que aí sim vamos receber um corpo glorificado, né? Livre de pecado, de erros e de falhas. Enquanto estivermos aqui somos falhos, sim. Você tem que reconhecer isso, né? Que sem Deus, a Bíblia diz, sem mim nada podereis fazer. Nada é nada, irmão. Você não consegue nem dormir e acordar se Deus não estiver com você. Se Ele disser não levanta mais, não levanta. Se Deus disser você não vai conseguir dormir, não consegue. Nada é nada, nada. Imagina a palavra de Deus. Jesus ele diz, os discípulos perguntando a ele, perguntam assim: Senhor, por que o Senhor prega fala só por parábolas? Né? E Jesus diz, é porque a vós é dado conhecer os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus, graças a te dou, Pai, que ocultaste essas coisas dos sábios e revelaste aos pequeninos. Né? Jesus quase que dá um nó na cabeça daquele não é o nome daquele rapaz que ele diz que tem que nascer de novo? É o Nicodemos, né? Quase dá um nó na cabeça dele, dizendo, vamos ler isso aqui. É assim, eu já tenho uma dificuldade de decorar os capítulos, eu lembro a passagem e não lembro o capítulo, né? E agora há pouco, a respeito disso, quem falou foi a minha esposa, está lá em João 3, né? A respeito de Nicodemos, né? Nicodemos, Jesus, ele, quem foi Nicodemos? Nicodemos era um cara estudioso, irmão, do tempo, da época, e Jesus quase que dá um nó na cabeça dele acerca de explicando o novo nascimento,
Vamos ver o que diz, para você meditar. João, Santo Evangelho segundo escreveu João, tá? Capítulo 3. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Isso aqui quase que ele deu um nó na cabeça dele e eu acredito que ele ainda saiu dali sem entender. Vamos ver o seguinte, fala assim no capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Olha aí, não era pouca coisa não, hein, da época. Príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então imagine isso aí. Olha o que você quer que fale o seguinte. Versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Como pode ser isso, Jesus? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Então aqui a gente já aprendeu duas coisas. Ele era príncipe e mestre. Ele era mestre. Então, estudioso, conhecedor das Escrituras. E Jesus pergunta para ele: tu és mestre de Israel e não sabe disso? Não sabe isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crês, como crerás se vos falar das coisas celestiais? E até hoje, infelizmente, é assim, né? A gente fala de coisas terrestres, as pessoas acreditam. Se você falar que viu um lobisomem, muitas vão acreditar. Mas se você falar dos poderes e maravilhas de Deus, a maioria não vai acreditar, né? Porque os sinais e maravilhas são poucos que hoje em dia, 2021, buscam, né? Os dons espirituais. Buscamos para a honra e glória do Senhor Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado através de nossas vidas. Então Jesus fala: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, não creis, como crerás se vos falar das celestiais? Então às vezes a gente fala para uma pessoa que aquela pessoa ali pode se converter, sim. Isso aí não é nada comparado ao nosso Deus. Essa pessoa pode largar o vício, pode largar o álcool, pode largar as drogas, pode largar o tráfico, pode largar a prostituição, pode largar o que for, e o Senhor restituir. E muitas pessoas nem acreditam. E isso não é nada comparado às coisas, o poder realmente de Deus salvar. O que é impossível para o homem é possível para Deus. E a gente fala de... as pessoas vai logo e não acreditam, né? Não tem mais jeito. Não tem mais solução. Mas se falar de uma reza, uma macumba com um copo com água, uma coisa que vai trazer um benefício, que isso, aquilo, que viu o lobisomem, que viu o sei lá o que, a pessoa foi mesmo, foi onde foi, como foi, quer se detalhar. Mas a gente fala que Deus, ele é poderoso para salvar, curar, libertar. As pessoas questionam, que a gente vem querer questionar Deus. Não tem mais jeito, não tem mais solução, não sei mais isso, mas não sei o que. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Amém. Versículo 12. Se vos falei de coisas terrestres e não creis, como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, o primeiro passo é aceitar Jesus. Aceitar Jesus, nascer de novo. Então é uma coisa que você vai com o tempo, né? E guardando os mandamentos. É todo um pacote, né? De fé em fé, como fez Abraão. Então, conforme você vai lendo a palavra de Deus a cada dia, você vai aprendendo uma coisa. Nossa, eu aceitei Jesus. Agora eu vou me organizar, me preparar para me se batizar, né? Então eu vou começar a buscar o batismo com o Espírito Santo. Vou começar a ler, buscar entendimento, guardando os mandamentos. Senhor, me ajuda a guardar os teus mandamentos todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Pode acontecer que tenha dias que você fale. Pode acontecer que tenha dias que você venha a errar. Sim, mas não se esqueça. Jesus, ele falou, se você pecar contra o Pai, tem perdão. Se você pecar contra Jesus, tem perdão. Mas se você pecar contra o Espírito Santo, é a única coisa que não tem perdão. Como é isso, irmão? O pecado do Espírito Santo não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. A pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela já está com a mente cauterizada. Ela não tem o desejo no seu coração de se arrepender nunca. Nunca. Ela botou aquilo ali na mente e só Jesus mesmo para tirar da mente dela. Mas uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela não tem o desejo de se arrepender, né? Veja o exemplo dos fariseus e dos saduceus quando eles falam acerca de Jesus. Quando ele fala essa passagem que eu estou falando, é exatamente acerca disso, né? Quando Jesus está ali operando sinais e maravilhas e ele fala assim, este não expulsa demônios senão por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Ó. Então isso é uma blasfêmia, porque Jesus ele estava expulsando demônios ali pelo poder do Espírito Santo. Se eu faço algo para a glória de Deus, através do poder do Espírito Santo, e alguma pessoa fala que eu estou expulsando, aquilo ali não é do Espírito Santo, é um demônio, isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Se eu estou fazendo aqui, operando sinais e maravilhas pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus que está na nossa vida, e uma pessoa diz, não, isso aí é feitiçaria, isso aí é macumbaria, está mudando só os nomes, mas é o mesmo sentido, então isso é blasfêmia. E as pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo de Deus, elas já estão com a mente cauterizada. Existe isso, existe, mas se eu não me engano foi o apóstolo Paulo que fala acerca disso. Pessoas que já estão com a mente cauterizada, elas não têm o desejo, o intuito de querer se arrepender nunca. E Deus sabe acerca do futuro. Ele é o Criador de todas as coisas, onipotente, onipresente, onisciente, né? Está em todos os cantos ao mesmo tempo, né? Então ele sabe a pessoa que vai se arrepender e a pessoa que não vai, que vai continuar no erro. Então a pessoa que ela blasfema contra o Espírito Santo, ela não tem o intuito de se arrepender, né? Uma vez eu vi uma pessoa perguntando, nossa, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Eu tô me sentindo assim e tal. Uma pessoa que blasfema com o Espírito Santo, ela não tem o intuito de querer se arrepender mais, ela já está com a mente cauterizada. Amém? Amém. Então essa é a mensagem de hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Obrigado, Espírito Santo, por esse ensinamento. Obrigado, Espírito Santo, por esse ensinamento, porque sem ele não somos nada, nem ninguém. Então guardem os mandamentos para a honra e glória do Senhor Jesus. Guardem os mandamentos todos os dias, para que venhamos ser salvos e nos encontrarmos na Nova Jerusalém, né? Irmão, estou do outro lado do mundo ouvindo a sua mensagem, mas eu não tenho nem condição de ir até você, mas um dia vamos se encontrar. Eu creio que todos vamos se encontrar um dia na Nova Jerusalém, e a festa ali vai ser grande, nas bodas do Cordeiro com a noiva, né? A noiva de Cristo é a igreja somos nós. Quando Jesus ia buscar a sua igreja, não é os templos, não é a Assembleia de Deus, não é a Deus e Amor, não é a comunidade Aziel, né? Então, nós, as construções vão ficar aqui. Quem
que vai subir só somos nós. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer o Senhor por esse culto maravilhoso, esse ensinamento que o Espírito Santo deu para nós em nome de Jesus. Amém? Amém. Maravilhoso e eterno Deus, Pai Celestial, graças te damos, meu Pai, por mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença, te louvando, te exaltando, anunciando a Tua palavra, transmitindo a Tua palavra para o Teu povo, Senhor. Toma em Tuas mãos as nossas vidas, nós te apresentamos o caderno de oração, cada nome que ali está, cada situação, cada causa, cada petição. Ó meu Pai amado, Deus querido, toma em Tuas mãos todas as pessoas que estão nesse canal, todas as pessoas que acompanham os vídeos, Senhor amado, Deus querido, todas as pessoas que estão inscritas, todas aquelas pessoas que vão ouvir esta mensagem, Senhor, que o Senhor possa abrir o entendimento de cada um, que elas venham sim guardar os mandamentos, Pai amado, Deus querido, que elas venham sim te obedecer, te servir, ser guiadas através do Teu Espírito Santo, que elas venham se arrepender dos seus pecados, assim como nós, Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas, unge as nossas cabeças com o Teu óleo, Espírito Santo de Deus. Reveste-nos de toda a armadura que vem do Pai. Senhor, dá ordem aos Teus anjos ao nosso respeito, ao respeito do Teu povo que está em casa, guardando, cuidando, protegendo, Pai, livrando de todo mal, de toda seta, de todo laço, de toda artimanha do maligno. Apaga, Senhor, amado Deus querido, todo o dardo inflamado do maligno com o escudo da fé. Senhor amado Deus querido, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento a cada dia, que o Senhor venha abrir o entendimento do Teu povo que está em casa todos os dias, Pai amado Deus querido, que não venhamos pecar contra Ti, que não venhamos perecer por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Em nome de Jesus, continua sendo conosco, Pai amado Deus querido, nos guiando, nos orientando, nos ajudando todos os dias, que o Teu poder venha superabundar nas nossas falhas, nas falhas dos teus filhos e das Tuas filhas que estão em casa. Toma em Tuas mãos, Pai amado Deus querido, cada um, toma em Tuas mãos cada uma que vai ouvir essa mensagem, que eles venham ser abençoados em nome de Jesus, que eles venham receber esta mensagem no seu coração. Não permita que o maligno venha roubar o que está sendo semeado no coração delas, pois a Tua palavra diz que aquele que ouve e não entende, não compreende, vem o maligno e rouba aquela semente ali. Que essa semente que estamos plantando venha ser plantada em terras férteis, que elas venham ouvir e entender. Se não entendeu, escuta novamente, aprende, medita, pesquisa, até entender, para que o maligno não venha retirar do seu coração esta semente que está sendo plantada. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, te pedimos essas coisas, meu Deus, e já te agradecemos, crendo na resposta e no milagre. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da Tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu,
grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu. Escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim.